Olá a todos, neste episódio eu recebo dois convidados de luxo, Tiago R. Santos e Hugo Gonçalves, dois dos argumentistas da série Rabo de Peixe, o maior fenómeno internacional que alguma vez saiu de Portugal. A série estreou há 2 anos na Netflix, conquistou meio mundo e já vai na segunda temporada, com a terceira já fechada. O Tiago, que entrou para a equipa na segunda temporada, é argumentista, mas também é realizador e entre os seus muitos trabalhos assina o argumento e a realização do filme A Revolta. O Hugo já foi jornalista, é escritor e recentemente foi distinguido com o Prémio Literário Fernando Namora 2004 pelo seu romance Revolução. Falámos sobre o sucesso e a responsabilidade que é fazer parte de um projeto desta dimensão numa plataforma global como a Netflix e sobre o processo criativo por detrás da escrita desta história inspirada em factos reais. E claro, não podia deixar de destacar o trabalho do showrunner Augusto Fraga, que foi o verdadeiro capitão deste barco, produtor, realizador e argumentista, e cuja visão e persistência foram essenciais para que Rabo de Peixe se tornasse o fenómeno que é hoje. Tenho a certeza que vão adorar este episódio. Uau, hoje estou muito nervosa porque estou aqui perante royalty da televisão e dos argumentos e do cinema e essas coisas, que é a minha primeira paixão. Hugo e Tiago, vou já arrancar com uma pergunta. Vamos pôr a humildade de lado e é o quão orgulhosos vocês estão do trabalho que fizeram com o Rabo de Peixe? Vou deixar que seja o Hugo a responder primeiro a essa questão. És Então. o tímido. Não, Ah. é uma resposta complicada. O quê? De 0 a 10? É difícil quantificar os níveis de orgulho. Quer dizer, eu acho que acima de tudo há uma sensação de um trabalho que nós fizemos, já foi há algum tempo que o fizemos há mais de um ano. Portanto, é sempre uma grande satisfação quando as pessoas podem de facto ter contato com o nosso trabalho, com tudo isso que fomos desenvolvendo durante esse período, e é bom ver, é bom não, é fantástico ver a reação das pessoas que viram a série e que gostaram muito dela, mas acho que o orgulho não está também dependente do sucesso da série, o orgulho é do que nós fizemos na altura e do trabalho que fizemos, das condições que fizemos e das dificuldades que enfrentámos, das soluções que encontramos. Eu acho que acima de tudo é isso e de termos feito de uma forma que eu acho que foi profissional, competente e com alguns rasgos de talento, mas acima de tudo eu acho que o orgulho é de sensação de um trabalho bem feito, mas isso é uma coisa que é transversal, ou deveria ser pelo menos a todos os trabalhos que vais fazendo, independentemente do sucesso depois popular, né, e comercial que tenha. Quer dizer, a medida do orgulho ou do sucesso que nós temos, nem sequer está acessível às pessoas que veem a série. É o que o Tiago está a dizer. Ou seja, há um processo, numa sala de escrita, nas revisões, nas reescritas, tudo isso, ah, que só quem lá está é que sabe. E essa medida, essa bitola, de como é que as coisas funcionam tem muito a ver com o processo em si, ou seja, acho que eu e o Tiago que já andamos nisto há algum tempo, estamos nisto muito mais pelo processo, é aquilo que dá mais tesão, essa é a verdade, do que a reação. Isto sem, obviamente, sem prejuízo de nós querermos que as pessoas gostem muito da série, que a série seja um sucesso, não estou a desvalorizar isso. Mas quando tu estás a escrever, tu não estás a pensar nisso, estás a pensar pá, qual é que é a melhor ideia, qual é que é a melhor solução. E sempre, e no meu caso do Tiago, acho que pá, temos essa vantagem, conhecemos há muito tempo, mas podíamos não trabalhar bem juntos, mas não. Eu acho que tanto eu como ele temos uma visão muito de operário da escrita, ou seja, sem merdas, sem grandes romantismos, é vestes o fato de macaco e vais trabalhar. E especialmente porque estás ali a servir a visão de um criador da série que é o Augusto, não é? E que tu trazes as tuas coisas, mas no final de contas é sempre ele que decide o que é que quer. E nós, os dois, estávamos sempre, nós os dois e o Augusto, obviamente, estávamos sempre a pensar o que é que é o melhor para esta cena, o que é o melhor para este episódio, o que é o melhor para a série. E não é, a minha ideia é a melhor de todas.
Então essa é a verdadeira bitola do orgulho ou do sucesso. E depois, obviamente, como isto é uma coisa que tem, é um produto que tem muita exposição, possivelmente nem eu nem o Tiago fizemos algum dia uma coisa que chegasse a tantas pessoas, essa é a verdade, não é? Chega a muitas pessoas, é uma plataforma global, portanto chega a muitas pessoas. Logo aí é uma diferença, se nós fizéssemos exatamente a mesma série para a RTP, ela não era vista pelo mesmo número de pessoas, não é? Não tem a mesma disseminação. Eu tento sempre fazer proteger-me um bocado do ruído das críticas das pessoas. Claro que me mandam mensagens, como mandam ao Tiago, claro que tu vês coisas online, mas eu acho que eu tento sempre fazer aquilo que aprendi nos campeonatos de patinagem artística e de mergulho para a água, que é eles tiram a nota mais alta e a nota mais baixa. E aquilo que tu tens de ter em consideração é mais ou menos o que está no meio, não é? Há pessoas que acham a série mais genial de sempre. Ótimo. Não é a série mais genial de sempre, não é? Acho que é uma série de qualidade, mas outras pessoas que dizem, é pá, estragaram tudo, não é? Como aquelas pessoas dizem, o primeiro disco deles é que era bom. Eu não acho. Acho que a segunda temporada não tem o grau de novidade que tem a primeira da premissa, mas acho que é uma série mais madura. Então é encontrar também aí um meio termo. Olha, vou pedir aos meus subscritores que ouvem este episódio para irem a seguir ouvir o teu do Sem Barbas na Língua, que foi lá o Augusto Fragata, como Praga, convidado. Quem é o Fragata? Eu não sei, troco mas, sempre os mas também é um bom apelidos. nome, Fragata. O Fernando Fragata era um realizador português que infelizmente faleceu há pouco tempo. Olha, então não foi muito longe, pronto. O Augusto Fraga. Eu ia pegar aqui, não ia já, mas agora falaste nisso, Hugo, onde tu lá disseste que o vosso papel como argumentista, houve coisas que tu às vezes disseste, eu acho que isto fica melhor assim, ou sugeriste, Hum. e ele explicou, não, e tu disseste. O nosso trabalho aqui é ser a visão dele, não é o nosso ego, não é como nós queremos, porque ele é o showrunner e ele é que manda ele é que manda na televisão. Eu queria que explicasses, o Tiago é o mais tímido, não é? Para as pessoas Eu não que sou não estão por mais dentro. tímido que o Hugo. Sim, a falar, falas Depende das menos. ocasiões, agora não Falas sou menos. tímido, Não, não. não acho que seja tímido, não acho. Não, assim para o público é mais caladinho. Tiago, o que é um showrunner e queres explicar como é que começou? Tu só entraste na segunda e na terceira temporada, mas Aham. pronto, estás por dentro, não é? Como é que começou esta odisseia? Como é que foi feito o convite? Como é que tudo começou? O showrunner é uma figura que não existe propriamente, ou começa agora a existir só na nossa, é complicado chamar-lhe indústria, mas na nossa área da televisão. O showrunner é o criador da série, a maior parte das vezes, não necessariamente sempre, mas na grande maioria dos casos é o criador da série, que assume também, portanto, funções de argumentista e de gestão e de direção da sala de escritores e que assume o controle criativo de toda a série. Ou seja, o showrunner, mesmo não sendo o realizador, no caso do Fraga, ele também é realizador de maior parte dos episódios, ou de muitos episódios, mas é alguém que define o tom da série, a direção da série. Portanto, é alguém que controla a série, na verdade, e alguém para o qual os realizadores trabalham. É ele que decide, faz as grandes decisões criativas, as decisões de casting, as decisões de tudo. Portanto, a maior parte das vezes, inclusive o showrunner, que é o que aconteceu com o Augusto do Rabo Peixe, que é uma coisa muito rara de acontecer em Portugal, é também um dos produtores da série. Portanto, não há decisão criativa que seja tomada sem que eu diga, ok, sem que as coisas sejam feitas nesse sentido. Portanto, a série, de facto, como diz, e a nossa função como argumentista foi essa, e foi assim que eu encarei o convite e foi assim que encarei o meu trabalho, é deixa-me ajudar o Augusto a contar a sua história, oferecendo-lhe ideias, debatendo ideias que eu tenha, tentando explicar porque é que aquilo é bom, porque é que aquilo é mau, muitas vezes, como diz também, trazendo ideias para a mesa que ele diz não é isto, não é o caminho que eu quero seguir, não é esta, e não encarar isso como uma grande ofensa pessoal ou profissional, mas simplesmente porque há várias maneiras de contar a mesma história, há várias maneiras de escrever a mesma cena, há várias maneiras de desenvolver as mesmas personagens. Portanto, o Augusto é a linha, é o gatekeeper, é alguém que diz, não, o que eu quero para a minha série é isto, é aquilo, portanto, e o Augusto, que é alguém que é muito fácil de trabalhar, felizmente também tem uma grande abertura para ouvir novas ideias, para ser desencaminhado das ideias que tinha antes, para estar sempre neste constante debate, de tentar encontrar um caminho que seja, na verdade, realmente o reflexo e a tradução daquilo que eu estava a pensar que a série dele poderia ser. O convite para mim pelo qual fiquei muito satisfeito. Eu já conhecia o Hugo, que escreveu a primeira temporada, com o João Touro, que também
que é um amigo também, portanto eu conhecia bem o projeto por dentro, não só de conversas que eu fui tendo com o João e com o Hugo enquanto eles trabalhavam na primeira temporada, como inclusive eu já tinha conhecido o Augusto antes de eles começarem a trabalhar, porque já tínhamos falado também sobre a possibilidade de trabalharmos juntos e etc., e que não aconteceu na altura. Portanto, quando eu fui convidado para a segunda temporada, foi a concretização desse desejo que eu tinha, na verdade, que eu queria muito trabalhar em Rapaz, porque gostei muito daquilo que eles fizeram na primeira temporada e achei que o tom, o tema, a forma como eu estava escrito, filmado, era algo com eu me identificava bastante e que achava que podia contribuir, sentia que eu podia ser um bom casting, que podia encaixar bem naquele tema e naquele tom que eu estava a dar à série. Portanto, a minha ideia, desde o primeiro dia da sala de escrita, é então deixa-me ajudá-los no sentido de trazer também as minhas competências e o meu conhecimento também foi acumulando durante todos estes anos para tipo, ok, vamos tentar então continuar esta linguagem de sucesso que vocês já criaram. Tipo, só até à parte, uma das coisas que a maior parte das vezes tem que fazer, que é a construção do mundo, o mundo já estava construído, portanto, na verdade, eu tinha simplesmente de trabalhar ali nas regras que eles próprios já tinham estabelecido e na série que eu já tinham criado. Portanto, foi algo que eu fiz com grande satisfação. E mesmo sendo um desafio de ser o gajo novo que agora está ali um, e tem que conseguir Há entrar nas provas. dinâmicas já criadas que eu já criaram, foi algo que acho que aconteceu com relativa facilidade, porque é isso, estávamos já todos a trabalhar no mesmo, sabes? Portanto, apesar de ser, como o Hugo diz, um projeto de uma dimensão que é invulgar, para não dizer inédita, mesmo para mim, que já escrevo ficção audiovisual, cinematográfica há quase 20 anos, também tenho um lado muito prático e muito pragmático, o tal lado do operário que o refere, que é, pá, o trabalho é igual aos outros trabalhos, a dimensão pode ser maior, a margem de manobra é maior também, o universo que tens para escrever é maior, não tens tantos constrangimentos de produção e de concretização como tens noutros projetos que têm menos orçamento, naturalmente. Mas eu vejo todo o trabalho igual, eu tenho que fazer, dou sempre o máximo que posso, tento escrever aquilo que gosto, acho que se eu gostar, as outras pessoas vão gostar também e, acima de tudo, respeitar muito a visão, neste caso, do Augusto, que não só é o autor, como o produtor, como o realizador, e saber que estou a trabalhar para ele, que não estou a fazer a minha série, nem sequer estou a fazer a minha versão de Rabo de Peixe, estou a tentar ajudar o Augusto a contar a sua história, o melhor que ele conseguir. Portanto, foi um bocado isso. Não sei se respondi à tua pergunta, acho que me perdi alguns Respondeste, ali pelo respondeste. meio, Vou perguntar mas para mim é ao, uma coisa muito prática, assim. Sim. Perguntar ao Hugo se ele quer complementar a resposta do Tiago. E Hugo, o que é que tu sentiste quando recebeste aquele telefonema? Porque eu acredito que no vosso caso, como nós somos de outra geração, há um telefonema, não foi uma mensagem, do Augusto a dizer: Olha, pessoal, vamos ter segunda temporada e terceira, vamos continuar a escrever. O que é que sentiste? E o que é que sentiste? Não sei se deste se deste o toque para o Tiago entrar, que não tem mal nenhum, as pessoas, não Não, é? Se ficaste muito então, feliz. são muitas coisas. Em relação ao que o Tiago disse, só para fechar, há outro aspecto, não é? Concordo com tudo o que ele disse, que é, há um momento na sala de escrita, quando já conhece o Augusto, já conhece a série, em que, sem alguma vez comprometer a forma como tu pensas as ideias, ou seja, é engraçado, eu hoje em dia, se vir a série, há muitas ideias que eu já nem sei quem é que teve originalmente, porque muitas vezes diz uma coisa, o outro acrescenta, mas há uma ou outra coisa, uma frase, uma palavra, que eu sei, olha, isto foi o Tiago, isto foi o Augusto. Isso é muito engraçado ver como é que cada um traz também o seu universo pessoal e põe ao serviço da série. Olha, isto aconteceu, olha, eu ouvi isto não sei aonde, vamos pôr. E uma dessa adaptação à visão do Augusto tem a ver com a açorianidade, seja na linguagem, a forma como tu utilizas laparoso, ou besugo, ou a pincha da mãe, ou elementos da cultura dos Açores que estão presentes, às vezes de uma forma muito subtil e que estão lá. E acho que nós adaptámos muito bem isso. É pena que não me estou a lembrar, mas eu vi um episódio que foi escrito pelo Tiago, apesar que os episódios são pensados por todos e depois cada um escreve e depois eram revistos por todos, portanto todos participam nos episódios todos. Mas havia uma coisa que era do Tiago
mas que era dos Açores, ou seja, que ele apanhou aquilo e que de repente colocou ali no momento certo, não é? É como um músico que sabe que está a tocar uma pauta, mas que está numa jam session e que pode fazer um solo que pode ir mais longe que os outros músicos acompanham. Em relação àquilo que tu perguntaste de saber, eu não me lembro bem, lembro que fiquei muito contente porque é inédito. Ou seja, em Portugal, eu e o Tiago já fizemos, enquanto autores, as séries que eu fiz nunca tiveram uma segunda temporada. O Tiago acho que já participou em algumas séries que tiveram mais do que uma temporada, como o Conta-me e Conta-me como foi, sim. o E a Conta-me, sim. Mas Verdade 21 também na altura, mas são coisas sim, diferentes. mas é diferente. Pá, uma coisa da Netflix ser renovada por duas temporadas, é que não é uma, são duas, não é? Era um voto de confiança da Netflix, obviamente, que as coisas tinham corrido muito bem. Depois era trabalho, ou seja, o guionista, o escritor está sempre à procura de E trabalho, o cachê porque não pode ser igual, epá. não é igual, mas também não é o de Espanha. Ah, sim, eu nem tenho noção. Ou seja, eu vou-te Noção. dar uma noção. É mais alto que o habitual, mas não é Ah, nada de extraordinário. Não é, ou seja, não é os valores que se praticam em Espanha. sim. Mas é ótimo, obviamente que sim, não estou a queixar. Mas fiquei muito alegre, mais do que tudo, por poder escrever mais episódios de uma série que eu tinha-me divertido e tinha gostado de escrever. E nas condições que são. Ou seja, quando eu acabei Rabo de Peixe, a primeira temporada, eu sabia que podia ser possível no resto da minha vida eu nunca mais ter aquelas condições para escrever uma série, porque esse é o normal em Portugal, é não teres aquelas condições. Portanto, o anormal foi ter havido mais duas temporadas com aquelas condições, porque não é o dinheiro só, é o tempo que tu tens para escrever, não é? E obviamente também as desinibições em termos orçamentais, porque sabemos que podemos arriscar um bocadinho mais porque há dinheiro para fazer um bocadinho mais. E o Augusto, e outra questão que é, não tem a ver com o dinheiro nem com a Netflix, que é o Augusto é alguém que dá muita importância à escrita. E em Portugal é, pá, a maioria das pessoas, dos produtores, dos canais, não dão assim uma importância tão grande à escrita. Tanto que não dão, porque já me aconteceu comigo e com o Tiago, pedirem-nos dizerem, ok, gostamos muito da vossa série, precisamos de 8 episódios prontos daqui a 3 meses. Não é? Isso revela que não dão assim tanta importância, porque é difícil escrever 8 episódios em 3 meses. Mas fiquei muito contente por todas as razões pessoais, razões financeiras, ter esta oportunidade única que poderá voltar a não repetir-se, eu não sei, não sei, não faço a mínima ideia para onde é que vai o audiovisual português. Mas pronto, esta já está feito, não é? Como dizia uma vez estava a trabalhar num documentário e um diretor de fotografia que era espanhol, estava a contar que tinha ido ao Bernabéu na altura em que o Maradona jogava no Barcelona e quando saiu de lá disse, esta já ninguém me tira, ou seja, que já tinha visto o Maradona ao Ah, já vivo. E ouvi tu então é um contar bocado... isto no teu podcast. Sim, Sim. sim. E então é um bocado, olha, tipo, esta já ninguém me tira, já trabalhei numa série, ainda para mais neste caso, 2 temporadas com o Tiago, que é uma pessoa com de quem eu gosto pessoalmente e gosto de trabalhar. Eu tenho aqui umas coisas apontadas, porque há aqui Hum. uma coisa que eu tenho um feeling que foi da cabeça do Tiago, mas eu já lá vou. Hugo, também ouvi no teu podcast, não sabia aquela cena da entrada da Wikipédia de quarta-feira. Conta já. Amei. Eu adoro esses fun facts, essas trivias, Então, adoro. a primeira temporada teve várias frases que ficaram na cultura popular, nenhuma como a quarta-feira. É curioso que na segunda temporada já tem havido também Não digas. algumas. Tenho aqui Não, algumas, não, não mas tem, digas. sim, mas tem algumas que as pessoas têm repetido e que o Sim. próprio Netflix já fez memes com isso, mas pronto. Mas nenhuma que teve o impacto do quarta-feira, tanto que a Netflix fez uma petição em que pediu aos seus espectadores e às pessoas que seguem nas redes sociais para pedir à Infopedia para acrescentar uma entrada na quarta-feira, não é? Aparece no dicionário quarta-feira, dia da semana, tal, 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 e então há uma entrada por baixo dessa que diz expressão popularizada na série Netflix, em que a personagem ruda chama quarta-feira ao Eduardo, porque ele está ali no meio, não é? Não fode nem sai de cima, mais ou menos é isso. E isso é uma prova de que realmente entraste para o dicionário, não é? Que ele entrou para o dicionário. Então acho que a série durante muito tempo, não é? As pessoas, quando só via 2 canais, ou, tu vias um programa de televisão, um Herman Enciclopédia, antes disso até, os programas do Herman, não é? E as pessoas repetiam, não é? O Diácono de Remédios, e havia coisas que ficavam. Com a disseminação
e a quantidade de conteúdo, isso é mais difícil de acontecer. Ou seja, já não tens muita coisa, mas não tens tantos fenómenos que unam tantas pessoas, que façam parte do imaginário. E acho que Rabo de Peixe, a primeira temporada, fez isso. Acho que já há muito tempo que não havia um fenómeno cultural tão transversal como Rabo de Peixe. Olha, Perfeitamente. aquela que eu acho que é o Tiago, eu já digo, ó Tiago, espera aí. Mas esta, que eu mandei logo mensagem, Sim. vocês dois igual, quando estava a ver, aquela do já vi mais conas com tomate, eu já vi conas com mais tomates, que não é uma Sim, palavra que eu gosto sim, como adjetivo, como sim. substantivo não gosto. Pá, achei o máximo e o Hugo disse, essa é do Augusto, eu não conheço o É, Augusto de lado nenhum, foi logo sim. mandar mensagem. E ele disse, tá bom, mas há uma do Tiago que eu também gosto muito, que é a do comer, como é que é? Comer merda com colheres de... comer merda com colheres de galão. Ele Como disse uma que colher de era. galão. Sim, queres, Eu não Tiago, tenho esse, contar estas duas frases um bocadinho? eu não sei o que é que és contigo sobre as frases. Eu confesso que não me lembro nenhum dos casos que sei que essa do já vi conas com mais tomates do que tu, ou do que o teu primo, né? Do que o Eduardo. Ah, Sim. Uh, eu sei que é do episódio do Augusto, mas não me lembro. Acho que não sei se deve ter sido o Augusto a escrever, mas não me lembro se ah. é como o Hugo diz. Nós, na verdade, depois partilhávamos os guiões e cada um dava notas e sabia ideias para diálogos também acrescentavas e sugerias e etc. Portanto, é um bocado difícil para mim, relativamente a pequenos momentos de diálogo, dizer quem é que escreveu o Mas quê. há um que é teu, que eu cago-me a rir sempre que vi aquilo, que é. E a pintelheira também brilha no escuro. Ai, adorei! E Adorei, depois ele adorei o diz. pescador! E depois ainda tem a Uh, sequência que é. E depois o Serralha chupa-te sem encontrar, não é? Sem yeah, encontrar. yeah, yeah. Chupa-te a Já língua sem disse, encontrar. sim, sim, faz truques de magia também. Exatamente. Essa é tua Uh, e é deliciosa. Mas é mesmo mais, por exemplo, eu estava, já vi a série toda agora, já, o Augusto também teve a gentileza de desenviar os episódios antes, portanto já tinha visto. E há coisas que eu sei quais são os episódios que eu escrevi, naturalmente, e consigo dizer, há coisas que eu identifico absolutamente comigo, e até vai de encontro um bocado ao que o Hugo estava a falar, de apesar de estás a escrever uma série para alguém, a história de alguém, que encontras sempre maneira, e isso é que eu acho que é muito interessante na escrita. Há muita coisa interessante na escrita, mas é uma das coisas interessantes na escrita de argumentos, é quando de facto consegues meter algo que é profundamente teu numa história que é Sim. universal. É uma história que uma realidade de pessoas não tem nada a ver contigo. Por exemplo, há no segundo episódio, há uma sequência que até gosto muito da maneira como Augusto filmou e como Zé Condessa e Kelly Baby fazem, que é aquela sequência toda que eles vão beber copos e depois vão para o teatro, para o cine-teatro, e Os o Gremlins. gajo começa ali a falar um bocadinho que vai na alma sobre os gremlins e não sei o quê. E isso é uma experiência que eu tive quando era miúdo. Quando era miúdo, a minha mãe levou-me a ver o Gremlins e eu comecei a falar com o ecrã, a dizer, cuidado, eu estou atrás de ti. E a minha mãe ficou toda embaraçada e dizia, está calado, é só um filme. Ela não falava assim comigo, não dizia, está calado. Ficava a explicar, mas é só um filme, não estejas nervoso. Portanto, isso é uma coisa que é profundamente pessoal e dá muita satisfação quando eu consigo ter isso, porque é quase também acaba por ser quase um inside joke no meio da minha família. Os meus pais vão ver aquilo e vão se lembrar: olha, isto foi o que aconteceu ao Tiago, e na verdade está agora aqui o Eduardo, o gajo de rabo de peixe, traficante de droga, a contar como se fosse dele. E E isso eu depois acho ainda que é tens mais. muito curioso. Desculpa, Tiago, estava a pensar que ainda tens mais camadas nisso. Por exemplo, há uma cena no episódio 2, foi o Tiago que escreveu, em que na escaleta, quando nós decidimos as cenas, estava que o Rafael. Atenção, pessoas que não viram a série, vai haver Vejam, spoilers. vejam. Vai haver spoilers. Em que o Rafael sabe da morte do Arruda e estava que ele ficava feliz e ficava muito contente e se ria porque o outro tinha morrido, não é? O Tiago escreveu essa cena, mas a forma como o Rodrigo Tomás, não é? É, Interpreta, ou seja, dá-lhe uma comicidade ainda maior, ou seja, é. aquilo já tinha alguma graça no papel, mas como ele se ri dizer, o teu pai morreu! Percebes? Eu de cada vez que vi aquilo, eu vi o episódio algumas vezes, como disse, porque o Augusto também nos mandava e pedia algumas notas da edição. Eu rio-me sempre naquela cena, porque ele faz aquilo muito bem. Portanto, também são várias, ou seja, às vezes são É, várias camadas. É a escrita, é a interpretação, é como está filmado. E isso é muito engraçado, tu veres as coisas ganharem vida. Há lá é uma incrível. personagem, epá, ó Tiago, ó Hugo, digam que aquilo, o Ricardo Gonçalves, e eu a dar-lhe, o Ricardo Pereira, que Para? aquilo é Sim. um mix de Frank TJ Mackey com Rui Bandeira. Não.
Não. Epá, Não sei quem é o Rio Bandeira. Quem é que é o Rio O Rui Bandeira? Bandeira não sei, mas o Frank TJ o, Mackey o está ali, J-Mac, no sim, alguma Magnolia. coisa, sim. Sim, Esse sim, está sim. lá. Isso sim, Mas isso claro. eu acho que o próprio nome já dá a entender qual foi uma das nossas principais influências para essa personagem. Ah, já não me lembro, mas espera, o Rui Bandeira, tu sabes quem é? Ele é agora é conhecido como ser o pai da Bárbara Bandeira, mas ele é um cantor português que tem aquele, agora não tem que já cortou, mas durante Não. muitos anos ele teve aquele cabelo. Mas olha, o Tiago deu-te agora Percebo. uma pista e que tu passaste, desconsideraste. Não disse o nome, eu não me lembro do nome da Chama-se personagem. Mike. Mike? Não é Fica o no ar, Mike depois do as pessoas. Melga? Não. Não sei. Fica assim, fica Tens, assim. tens Não, que olhar não, eu para quero todo o contexto. saber. Tens Não, que mas é olhar tudo, para ou todo seja, o contexto. Tens são que olhar milhares, para sim, todo o sim, tens contexto que olhar para o aquilo que contexto. ele faz. Mas eu, E nós, obviamente, pegámos, desculpa, mas pegámos numa determinada. Tem uma inspiração muito leve. Foi Ah, isso já sei, o fosse algo Matthew deste género. McConaughey no Magic não. Mike. Não. Não. Pá, eu vi ali o Tom Cruise no Magnolia. Não, mas tem um bocadinho de Tem TJ um Mac, bocadinho, eu acho sim. que sim. Tem, tem. Isso sim. Até a maneira como o Ricardo depois fez. Ah, ele está muito bem, Estamos está muito bem. Mas eu Mas acho são que a minha sempre, isto é personagem sempre um. preferida é o Afonso Pimentel. Acho que ele é muito natural naquele papel. Uhum. Ele Ah, tem, o tem, gajo um- faz tem, muito bem. tem, tem, tem dos É. melhores momentos cómicos o Ian, não é? Também se presta a isto, a personagem, não é? E é um Ah, ator também com muitos anos de experiência, não é? sim, sim, sim. Olhem, tenho uma, não é bem uma reclamação, como pessoa que assiste, não é? Eu pá, isto é aquela idade, minha memória ai, foda-se, como é que ele se chama? Opá, o gajo, Fi- o Pepe Rapazote. Sim. Mas acho que a personagem dele nesta temporada está um bocado em loop. Está ali um bocado. Não sei se ele não tem tempo para filmar mais vezes, ou eu próprio gostava de o ver fazer outras coisas na série. Não Não, sei. sabes que eu acho que uma das questões da série é algo que nós falámos muito e que o Augusto justificadamente e acertadamente insistiu, e que isto é uma série muito sobre a amizade, acima de tudo. Sim, E é sobre aquelas quatro pessoas, é aquele grupo de quatro pessoas. Portanto, nós é muito raro, se tu olhares para a série, é muito raro ter cenas em que algum dos quatro não entre. Nós estamos com sempre, a preferência é termos até, inclusive, todos juntos. Até é porque os atores fazem aquilo muito bem e têm uma grande. Tu acreditas naquela amizade, acreditas naquelas relações, e portanto eles são, para mim, e eu acho que é inequívoco, são o centro emocional da série. E são o centro da série. O que muitas vezes não ajuda no desenvolvimento de algumas personagens claro. secundárias. Mas isso não é em detrimento da série. Eu acho que a série funciona também muito por causa disso. Portanto, essa coisa que tu sentes do Pepe Rapazote, sempre que o vês, ele está a reagir, na verdade, ao Eduardo. Está sempre a fazer alguma coisa por causa do Eduardo. Está sempre a ir a tentar safar o Eduardo, tirá-lo da merda onde ele próprio se meteu, não é? Portanto, se calhar isso justifica essa sensação que tu tens de que ele está em loop porque ele está sempre reativo e não ativo. Porque quem está ativo são sempre aquelas quatro personagens. E aquelas páginas são o centro fulcral, emocional e narrativo da própria série. Portanto, isso é o que nós falámos muito. Inclusive, durante a sala de escrita, como eu disse, há sempre muitas ideias são abandonadas. Tínhamos várias outras ideias para várias outras personagens secundárias que depois acabámos por perceber cada vez que nos afastávamos do Carlinhos, ou do Rafael, ou da Silvia, ou do Eduardo, que a série baixava um bocadinho, que a série pedia sempre para voltarmos a eles. Portanto, eu acho que é por isso que se calhar sentes que ele está em loop. Não é bem Não, um e é loop, porque eu mas que gosto está. muito dele e gosto sempre de o ver mais vezes, também é por isso, não é? Claro. Mas Talvez gostei haja um daquela spin-off. perninha do Luís Esparteiro, que eu Yeah. não via aquele homem há décadas, não vejo novelas. Gosto quando aparece assim esses atores consagrados que nós não estamos à espera e tal, não é? Uhum. Mas Aquele o Caio Blete, é Blete, não é? sim, Também Blatt, gostei. Blatt, Blate, pois. sim. Também gostei de o ver, não estava à espera, ainda por cima vinha dele, que vi uma excelente série do Rafael Montes, onde ele faz um papel de um Conas de primeira apanha e ele aqui está. Não, mas é mesmo. Ele aqui está muito bad boy e aquela atriz brasileira, gostei muito. A Gostei Paula muito. Oliveira. Está muito bem, A também achei. Paula é. A Paula. Ela é um ícone no Brasil, tipo. Gira que se E houve farta. imensa gente, houve imensos brasileiros que ficaram todos contentes e diziam ela devia de fazer, depois de verem a série, diziam que ela devia fazer mais de vilã, porque ela realmente faz bem de vilã. Pois, Mas pois. em relação ao Uncle Joe, e concordando com aquilo que o Tiago disse, porque é a própria dinâmica da série, e nós sentíamos isso enquanto estávamos a escrever, eu. Não é para contrariar o que disseste, eu percebo que possa sentir isso, mas eu gosto da relação.
do Uncle Joe com o sobrinho, porque primeiro é provavelmente a primeira pessoa que, desde a série anterior, que ele diz, pá, tu queres ir para a América, que é a primeira pessoa que confronta com o bullshit do Eduardo, não é? Com aqueles delírios do Eduardo. E que, como ele próprio diz a determinada altura, tu às vezes precisas de tough love, não é? Uma tareia de cinta é melhor Sim. do que um abraço. E eu acho que a Eu relação não entre sei eles como é que é, eles traduziram tough love, mas eu lembro-me que sim, não era sim. assim que se E acho que a traduzia, mas relação também não é fácil. deles, tanto que eu acho que a relação deles resulta, e obviamente que aqui isto é casuístico, mas a minha mulher, quando acabou de ver a série, emocionou-se com o final, com o desfecho do Joe e do Eduardo, e ela emocionou-se com aquilo. E eu achei até, uau, fiquei. Portanto, vale o que vale, é uma pessoa, mas eu acho que a relação entre eles, ou seja, é provavelmente a relação que fora do grupo, como disse o Tiago, que é o essencial, é o núcleo, mas é provavelmente a relação que fora do grupo é aquela que ressoa mais nas pessoas, não é? Porque é uma relação paternal, ao fim e ao cabo, de filho e pai, quase. Olha, e vocês têm, as pessoas mandam-vos muitas mensagens, não é? E tagaram-vos várias vezes, que vocês postaram muitas stories. Tenho uma curiosidade. Eu deixei de contar as vezes que eu ouvi caralho nos primeiros 10 minutos. Epá, é bué, Sim. bué, bué. E a minha questão é, eu acredito que isso não está nas frases todas, obviamente, não é? Os autores têm liberdade para falar como querem, como é que funciona em termos de. Aqui vocês não são os realizadores, mas estão por dentro, ou podem ter assistido a alguma coisa, embora vocês já me tenham dito que ir ver um dia de filmagens às vezes é um pouquinho aborrecido, que vocês gostam mais é de estar a escrever, mas o Augusto, que não está aqui, dá abertura para eles porem as asneiras quando acham que devem. Eu não acho exagero, atenção, eu acho que nós falamos assim naquele contexto também. Por vezes as pessoas não estão habituadas com muita pena minha, não é? A assistir conteúdos portugueses com tanto. O Eu que sempre têm a dizer achei, a sobre mim, isso? quer dizer, eu até como espectador sempre achei, ok, isto faz parte da linguagem da série, Sim, sim, faz sim. parte da identidade da série. Então, eu acho que nós já tínhamos muitas caralhadas nos guiões, sinceramente, muitas mesmo. Também sei que a maior parte dos atores, quando percebe ter esse espaço de manobra, também depois gosta de meter as suas. Porque há o que é divertido de escrever e há o que é divertido de dizer, sabes? E acima de tudo, eu acho que e às vezes torna-se um bocadinho uma bengala de linguagem que pode ser bastante útil. Portanto, eu acho que é um bocadinho uma mistura das duas coisas. Também sei que o Augusto gosta muito de trabalhar com os atores e há muitos períodos de ensaios, e certamente não ficar chateado se alguém acrescentar um caralho aqui ou um foda-se ali, sabes? Portanto, eu acho que é um bocadinho a conjugação de todas estas vontades e, acima de tudo, uma grande liberdade criativa, que há sempre aquele mito de que vais trabalhar para a Netflix e que há alguns constrangimentos, que eles querem isto ou querem aquilo, mas eu posso dizer, pelo menos na minha experiência de trabalhar na segunda e na terceira temporada, que houve uma imensa liberdade criativa de seguir os caminhos que nós queríamos seguir e de escrever as coisas como nós as queríamos escrever. E eu acho que isto também pode até, isto já sou eu a tentar adivinhar um bocadinho as motivações dos atores, mas eu sei que trabalhar para a RTP, trabalhar para a SIC, Hum. trabalhar para a TVI, é uma espécie de um livro de estilo que te impede de seguir estes caminhos, que te impede de ter este tipo de vernáculo e ter este tipo de linguagem mais colorida. Portanto, eu acho que talvez isso por oposição a esses constrangimentos que nós sentimos cada vez que temos que fazer uma série, que vamos fazer uma série para a RTP, de ok, não podemos dizer esta palavra porque a série vai passar às 9h30, vai passar às 10, seja o que for, que às vezes, se calhar, esse fogo de epá, então vamos dizer todos os palavrões que nós conseguimos. Eu confesso que a mim os palavrões, e é engraçado porque eu desde que eu comecei a escrever o Cowgirl, né? E Uhum. já na altura alguém me disse, pá, tem imensos palavrões. Epá, e é uma história de polícias e prostitutas. Claro que tem imensos palavrões, seria estranho que não tivesse palavrões. E acredita que eu muitas vezes as pessoas acusavam-me de eu gostar de facto de escrever e gosto, portanto não estou a contrariar isso, mas eu já estive com polícias, já fui com brigadas de investigação criminal da PSP fazer rondas. E eles dizem muitos mais palavrões do que aqueles que eu escrevo, mas muitos mais. Aquilo é uma coisa sem fim e não há problema nenhum, porque são situações de stress, são situações de stress, é uma forma de dar alguma leveza e dar algum escape a situações às vezes que são muito negras, percebes? Portanto, eu acho que para mim e eu, como espectador, nunca achei que aquilo fosse demasiados palavrões. Eu acho que é um bocadinho da falta de hábito, É por falta de força hábito. desse Porque livro não de é estilo forçado, nota-se que da, não é da nossa forçado, é ficção. natural. Não.
E as pessoas falam assim. As pessoas, quando dizem que não falam assim, pá, as pessoas têm que estar mais atentas nos autocarros, a ver adolescentes a falar. Os adolescentes falam como se fossem caministas bêbados num bar de lésbicas. Percebes? Aquilo é uma coisa inacreditável. Mas é verdade. Você fala, dizem tantos palavrões e coisas que nem sequer gostaria de escrever porque acho grosseiras. Os polícias dizem as palavrões. Agora imagina os traficantes de droga, imagina esse universo. Pá, não ninguém estava aí tipo, meu, não digas caralho tantas vezes. Nunca um traficante de droga deve ter dito isso a alguém, não é? Não, só em relação aos palavrões ainda, eu diria que, apesar de nós usarmos palavrões nos guiões, que 80% dos palavrões, são escolhas dos atores. Não dirias, Tiago, 80%? Talvez 70, não sei, Sim. para isso. Que já vem da primeira temporada. Não tenho nada contra isso, e já explico porquê. No trabalho do guião, e acho que isso aquilo que eu vou agora dizer caracteriza tanto a minha escrita como a do Tiago. Há um cuidado com a linguagem, ou seja, no sentido como as pessoas falam. Eu não escrevo, quando estou a escrever um diálogo, não estou exclusivamente preocupado em passar uma informação, mas, a passar uma informação em consonância com a pessoa que está a falar, ou seja, como é que aquela pessoa fala. Não é? O Eduardo fala de uma maneira diferente da procuradora, não é? O Ian fala de uma maneira diferente do Arruda, isso é muito Salvador importante. Martinha também fala de maneira muito diferente. Exatamente. Isso é Sim. muito importante. E mais do que tudo, olha, eu estou super atento, por exemplo, se há uma repetição ou não de uma palavra. Porque num caso de uma personagem, faz sentido que essa personagem repita uma palavra, não tem esse cuidado. Noutra não, pode causar dissonante. Portanto, e eu sei que o Tiago também tem esse cuidado. Há um cuidado com a musicalidade do diálogo que não é só pôr as pessoas a falar. Nós temos imenso cuidado. Como tal, o palavrão tem uma função muito importante aí. Ou seja, é como na vida. Pá, se eu tiver o tempo todo em minha casa a dizer foda-se caralho, não sei o que é, à frente dos meus filhos, isto não faz sentido. No entanto, se eu tiver com os meus amigos no jantar e disser o palavrão no momento certo, no punchline, esse palavrão não pode ser substituído por nenhuma outra palavra. Não é? Aliás, imagina, tu te magoas, estás no meio dos Estava a teus pensar amigos nisso. e dizes foda-se caralho. Não, é diferente se tu disseres ai caraças, não é? Com os teus amigos. E, portanto, o palavrão. Odiar. E há uma crónica do Miguel Esteves Cardoso que podem encontrar no YouTube, interpretada pelo Miguel Guilherme, que é extraordinária, que fala exatamente disso, ou seja, da pertinência do palavrão, que é insubstituível em alguns casos, não é? Mas que também, se vulgarizado, e não por uma questão moral de todo, mas se vulgarizado, perde a sua força, não é? Dito isto, que os palavrões que eu e o Tiago colocámos têm a sua pertinência. Não me choca que os atores façam aquilo, não me choca do ponto de vista moral, nem do ponto de vista de verossimilhança, porque de facto aquelas pessoas naquela idade, naquelas circunstâncias, falariam assim. É claro que nem tudo o que se passa na realidade é suscetível de fazer ficção, não é? Uma coisa, só porque é verdade, não faz boa ficção. No entanto, a mim não me choca, acho que em alguns casos funciona bem, até tem graça, mas é muito curioso ver que há pessoas, e algumas jovens, é que se fossem velhos e ainda jovens, para quem aquilo que chama a atenção na série ou aquilo que tem que comentar é muitos palavrões. É muito curioso, há tantas coisas na série. Pois é. Tem coisas, se calhar, para dizer mal, mas o palavrão é que chama a atenção. Talvez diga Eu alguma acho que coisa as pessoas não sobre estão habituadas, eu acho que é o só isso, talvez. paroquialismo do nosso país. Olha, vocês não sabem quando é que estreia a temporada 3, mas eu creio que seja daqui a um ano, mais ou menos, não é? Não vão estar outros 2 anos. Não, Está acho que filmada, não. não está? Já. Não, 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 acho que será 2026, parece. Já sei. Está tudo, está Mas não filmada, tenho. está editada. Sim. Está fechada? Já. Não sei se está fechada, fechada. Sei que a Netflix já É. tinha recebido alguns episódios, devem estar em pós-produção ou uma coisa do género. Sim, mas por exemplo, não vai, derivado ao resultado das audiências desta, não vai mexer nada na história e na escrita. Isso está tudo fechado e está Está filmado. tudo, Não, está já, tudo já a série fechadíssimo. está a série está completa e fechada. Sim. Ok. Ok. E em relação a números, vocês acham que nós não temos acesso a isso, não é? Vocês, o que vocês sabem, ou se têm mais informações do que nós, os telespectadores, Hum. se correu bem, se está a correr bem. Eu, posso responder, Tiago? Pronto, Muito todos. rapidamente? Não, eu Claro. ontem tentei comentar isso com o Tiago. O Rabo de Peixe conseguiu uma coisa que, pelo menos segundo eu apurei, só Bridgerton, o Lupin e o Stranger Things conseguiu, que é ter duas temporadas no top dos países originários, não é? Ahm, Ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo. Sim. Ontem, a segunda temporada estava em primeiro e a primeira temporada estava em segundo. Ah, isso é E o que muito eu quero bom. dizer nós não sabemos os números. Sim. Uh, Posso antever que a série, não, para já, nas duas primeiras semanas, não chegou a tantos países, a tantas pessoas como chegou a primeira temporada. Pelo que eu consegui ver, mas também é difícil porque a maior parte das avaliações tem a ver com a popularidade da série, não tem a ver com as horas vistas, mas vamos assumir que sim. E vamos assumir sim porquê? Porque aquilo que aconteceu na primeira temporada é absolutamente anormal. Eu acho que as pessoas não têm noção de quão estranho e bizarro e anormal é uma série portuguesa ter entrado no top 10 de vários países como o Brasil e a Espanha, que são potências enormes do audiovisual. E, portanto, muito me surpreenderia se uma segunda temporada, que normalmente uma segunda temporada tem sempre menos, e uma segunda temporada 2 anos depois, Uhum. tivesse o mesmo tipo de sucesso. Eu não estou a dizer isto de alguma forma para justificar, eu gostaria que assim fosse. E é possível que não tendo entrado nesses tops, continue a ser vista lá fora e que os números continuem a ser extraordinários. Mas aquilo que aconteceu. Como é que eu hei de explicar isto? Eu dou um exemplo. Há uma regra matemática que é: se tu atirares uma moeda ao ar, imagina 100 vezes, até pode acontecer calhar-te 99 vezes cara. Mas em 1000 vezes, a tendência é o regresso à média. Ou seja, a tendência é que começa a ser metade cara, metade coroa. E o que aconteceu aqui é, por mais séries que nós fizéssemos agora, boas séries, imagina, fazias mais 10 séries na Netflix, dificilmente essas 10 séries poderiam ser melhores do que o Rabo de Peixe, com mais dinheiro, com melhores atores, dificilmente seria aquele fenómeno. Houve ali uma série de circunstâncias, de novidade, sei lá, de algoritmo, das séries que estavam nessa semana a estrear, que fez algo que é absolutamente anormal e que pode ser até irrepetível nos próximos anos. Dito isto, que é, não sabemos, não temos os dados todos, pá, para a Netflix eu sei que é muito importante o resultado nos países locais, portanto, teres a primeira e a segunda temporada nos tops é muito importante. Houve várias críticas internacionais bastante positivas. Uh, mas mais do que tudo é, a partir do momento em que tu já fizeste uma coisa, ela já está cá fora, e eu vou ter que falar mais um bocadinho que o Tiago vai abrir a porta, deve ir receber uma encomenda. A partir do momento em que fazes isso, para É, já não só não tens controle, como eu sinto, assim, claro que o espectador não tem que sentir isto, porque na segunda temporada tu perdes o elemento de novidade, não é? Já não Sim, tens isso é aquela normal, é novidade. normal. Mas eu sinto que esta série é mais madura e está mais bem feita do que a primeira, porque é normal que assim seja. Nós já conhecemos as personagens, acho que somos melhores escritores, melhores realizadores, temos mais experiência. Mas há outra coisa também que é interessante, não tem a ver com os números, que é a segunda temporada, especialmente neste caso, mas todas as temporadas, não estão diretamente a competir com a primeira temporada. Ou seja, as pessoas que estão a ver a segunda temporada agora, a maioria delas não viu a primeira e depois viu a segunda. E depois vai dizer, não, não, mas aqui está mais bem realizado, aqui está mais bem escrito. A segunda temporada está a competir com uma ideia, uma nostalgia que as pessoas têm da primeira temporada. Foi há 2 anos, eu vi aquilo, lembras-te? A excitação, vi a série toda uma noite, toda a gente falava nisso, falei com os meus amigos. Portanto, no fundo, a segunda temporada não está a competir no espectro audiovisual de guião, atores, está a competir com uma sensação, com algo intangível. E isso, não há nada que possas fazer em relação a isso. Estás a ver? É como quando ouves uma música da tua adolescência, que às vezes nem é uma música do melhor grupo, não é o melhor intérprete, mas traz em ti uma coisa de quando eu tinha 15 anos e fui para o Algarve e esta música e, sabes? E eu acho que a primeira temporada tem isso, tem essa nostalgia boa. Tiago. Olha, antes da última pergunta, que é uma pergunta muito Mas o Tiago, não fútil, queres perguntar ao Tiago o que é que ele acha quero, a de... não, pergunta fútil é para o Tiago. não, Ah, esta, podes falar, Tiago. Mas tem não, outra. não, eu acho que ele tem razão em tudo o que disse. Também acho que os fatores que se traduzem num grande sucesso, como a primeira temporada de Rabo de Peixe, são sempre muito difíceis de definir, né? Há uma frase de um escritor, um argumentista que gosto muito, que é o William Goldman, que é: ninguém sabe nada, se as pessoas soubessem como é que se fazem sucessos, tudo era um sucesso, né? Obviamente. Acho que o Rabo de Peixe, a primeira temporada, ali por força de imensos fatores, realmente tornou-se num fenómeno que é invulgar, e aí o Hugo tem toda a razão, acho que foi uma coisa absolutamente extraordinária que aconteceu. E acho que esta segunda temporada, independentemente de critérios de valor, também acho que não vale a pena entrar por aí, não parece-me também não está a ter o mesmo impacto internacional
que teve a primeira temporada, sendo que e não sabendo os resultados de horas vistas e etc., parece-me que os resultados nacionais e aquilo que a Netflix pretenderia para a série, isso sem dúvida nenhuma está a ser alcançado. É como diz, ter uma série, a segunda temporada em primeiro lugar das séries e a primeira temporada no segundo lugar é algo que é absolutamente extraordinário e inédito e é uma coisa muito difícil de alcançar. E aí, mérito para o Augusto e para as pessoas que trabalharam na primeira temporada também, disso está a ser feito. Agora, a única coisa que nós nos podemos agarrar, e isso independentemente de ser rabo de peixe ou de projeto qualquer, é a sensação de que, de facto, fizemos um bom trabalho, de que fizemos um trabalho que é bastante, que é um bocadinho, que é competente, mas também onde há muito talento envolvido, e que cumprimos os objetivos que nos foram propostos. E é por aí. Mas também acho que esta é uma série que eu julgo considerando, inclusive, vai haver uma terceira temporada que tem pernas para andar. Eu acho que é a grande coisa do Rabo Peixe, parece-me. E é uma das grandes das coisas extraordinárias que o Rabo Peixe atingiu, é que a série entrou numa espécie de um léxico popular, da cultura popular, e é uma série que daqui a 2 anos vai continuar a ser vista, até para achar a terceira, depois vai continuar a ser vista. É uma série que as pessoas vão regressar bastantes vezes e vão poder descobrir, inclusive, mais tarde também. Sim, Há uma vida nesta série, há é. uma vida que se vai manter-se e a série não se esgota agora. E há um marco, e acho que isso se deve muito ao Augusto, à visão dele, à capacidade dele de juntar pessoas, de conseguir levar temporadas para a frente. Isso é inédito, ou seja, o tal conceito de showrunner, ele tem, ou seja, não é só o talento que ele tem a filmar, é o talento que ele tem a criar equipas, que é Rabo de Peixe, vai ficar para a história do audiovisual português, como ficou o Duarte e Companhia, como ficou o tal É. E... canal, sabes? Ou Sim, seja, são coisas que marcam uma sim, época, sim, que marcam sim. uma época e há uma geração que daqui a Não, 20 é uma coisa anos. extraordinária. Ou seja, é uma coisa raríssima na ficção audiovisual e cinematográfica portuguesa, que é tu dizes o nome e toda a gente sabe o que é que estás a falar. Yeah, Mesmo as pessoas que não viram a série. yeah. Não há ninguém que tu digas rabo peixe que as pessoas não sabem o que é que estás a falar. Portanto, só isso. A quantidade de projetos em que já trabalhei, que tu dizes o nome do projeto e as pessoas dizem, isso é o quê? Quando é que saiu? Passou onde? Sabes? É uma coisa, porque há dificuldades de comunicação e há dificuldades de comunicação entre as pessoas que fazem das séries, dos filmes e dos objetos em si e os espectadores. Neste caso, quebrou-se essa barreira, quebrou-se esse muro que muitas vezes parece ser intransponível e há um contacto imediato. As pessoas sabem imediatamente o que é, nem que seja para falar mal E, ou a- para dizer que eu não vejo porque não sei, porque dizem muitos palavrões, mas sabem o que é, sabem que se dizem muitos palavrões e- e sabem que a série está ali quando a quiserem ver. E há outra coisa que eu acho muito interessante, que é, seja a despertar ódios, seja a pôr pessoas a escrever nos jornais porque o tema está a bater nessa semana, então elas sabem que vai buscar cliques, não é? Os jornais andavam a fazer artigos sobre o cão do Eduardo, a receita de que se come em rabo de peixe, ou seja, estava tudo a surfar a onda, À mama. da tendência. Mas que é as pessoas que veem, às vezes vejo nas mensagens, as pessoas que. Pá, e pessoas completamente diferentes, desde quase teenagers, a escritores, a tudo que há. Há pessoas que vibram com a série, que torcem pelas personagens, que têm personagens preferidos, que, ou seja, não é apenas vi a série e gostei, não é? E haverá pessoas que veem a série e gostaram e está tudo bem e vão à sua vida. Mas há outras que é quase como se fosse a seleção nacional, isso é muito giro. Tipo, e que dizem chorei e esta cena deu cabo de mim, ou esta cena fartei-me de rir, ou seja, há um entusiasmo juvenil, pá, que quase que se perdem, especialmente hoje com tanta coisa. Né? No outro dia estava-me a lembrar, quando era puto, eu e os meus irmãos, quando só via 2 canais, nós desejávamos que chegasse a quinta-feira, porque passava uma série chamada Crime Story. Lembras-te, Tiago, o Dennis É, Farina? perfeitamente, é Pá, assim. e aquilo era um evento, Eu nós à tipo, quinta estávamos era o doidos Twin para. Peaks à noite. E também, por exemplo, não é? É outro exemplo. Isso hoje em dia tu já não tens muito isso, não é? Porque as pessoas veem de outra maneira, porque há mil produtos. E eu acho que esta série trouxe isso, trouxe esse entusiasmo, esse vigor juvenil com uma coisa, com uma série. Olha, não queria deixar de falar agora que não é a parte só da escrita. Aquele plano, eu fiquei de boca aberta. Aquele plano quando o Eduardo chega à casa, abre a porta, não é? E a casa está destruída e a câmara vai para trás. Epá, eu adorei aquilo e pensei assim, bem, o dinheiro que deve ter sido fazer, penso Sabes o que é que eu. foi? É muito simples, sabes o que é que foi? Estávamos nós já a escrever cenas para a casa do Eduardo quando recebemos a informação de que a casa tinha sido demolida.
Pois eu também pensei assim, mas será que isto foi de É. propósito ou Agora Não foi... foi deixa-me. não Sim, foi a produção que destruiu uma casa, foi a casa que estava destruída e nós usámos isso para mas, criar uma cena que de facto tem um grande mas, impacto emocional. Né? mas deixa-me dizer uma coisa. Aqui tiro, tem que tirar o chapéu ao Augusto, não é? Porque há muitas coisas na ficção que vêm na ficção e da arte, que vêm às vezes de uma privação. Há um exemplo que eu costumo dar, que é o Concerto de Colónia, do Keith Jarrett, que é um dos discos de jazz mais vendidos de sempre, conhecidíssimo. Ele foi tocar nesse concerto e chegou lá e o piano era uma merda. E ia-se embora. E a menina que estava lá a receber disse: por favor, não faça isso, o senhor se vai embora, eu vou ser despedido, não sei o quê. E convenceu e ele tocou. E a forma como ele toca, que ele parece que, se forem ouvir o concerto, parece que está a bater no piano e faz uns resmungos, que eu pensava que era um tique dele, mas não, é ele a resmungar contra o piano. Fez com que ele desse aquele concerto que se tornou um dos mais conhecidos da história do jazz de sempre, mais vendidos. E eu acho que às vezes, quando tu tens algumas limitações, a tua criatividade é acicatada. E portanto, nós podemos ter feito aquilo e dizer: então, olha, não vamos fazer nada. Nós escrevemos essa cena lá, mas melhor do que tudo claro que nós escrevemos essa cena, ele chega lá e não está lá a casa. É como o Augusto decidiu filmar aquilo. Aí é Claro. que está o impacto, não é? Porque podia ser só, chegava lá e para mim isso é uma lição de como é bom ter meios, mas às vezes ter dificuldades também é uma forma de tu pôres a tua destreza criativa Sim, à deixa-me prova. só completar essa ideia, por exemplo, uma produção, e esta é uma das grandes produções da ficção portuguesa, mas uma produção com mais dinheiro tinha construído a casa em estúdio, certo? Tinha Yeah. sido feita em Sim. estúdio, portanto, e terias perdido isso, de facto, e há muitos exemplos, mesmo na própria ficção, de como coisas que se tornaram absolutamente icónicas nascem precisamente de dificuldades de produção. Há uma O história que eu gosto Tubarão, muito. no, por exemplo. Hã? Tubarão e o Indiana Jones, por exemplo, né? Que há aquela cena muito famosa do que o gajo está à frente de um tipo com uma espada e o gajo está ali todo com a espada a fazer imensos truques, não sei o quê, e o gajo simplesmente tira a pistola e dá-lhe um tiro. Lembras dessa cena? Lembro? Eu lembro Sim. perfeitamente. Lembras? Pronto, essa cena no guião era uma grande luta entre o Harrison Ford e esse gajo da espada. Só que os gajos estavam a filmar em Marrocos e o Harrison Ford estava com diarreia. Mas o Harrison Ford É verdade. disse ao Spielberg que foi. Não há a mínima hipótese de eu estar aqui à luta com este gajo. Não há a mínima hipótese. O gajo então dá-lhe só um tiro, pá. E o gajo dá-lhe um tiro e a cena tornou-se tão icónica que no Indiana Jones 2 fazem a mesma cena e o gajo vai levar a pistola e não está lá a pistola e o gajo tem que andar à luta. Portanto, às vezes estas pequenas coisas, de facto, é a velha máxima de a necessidade é a mãe da invenção. É às vezes um bocadinho que estás Hum. ali contra a parede, que tens algumas das melhores ideias e das coisas que acabam por marcar os projetos em que estás envolvidos. E nesse caso, acho que é um desses exemplos. Olha, pronto, última pergunta muito rápida para desligarmos. Ahm, a cena da festa. Vocês já tinham ido a uma Qual festa? delas? Espera, eu vi um bocadinho daquela do que está no podcast do Salvador Martinha, à estreia do Netflix. Ah, pessoal, Já Ah, estás a tinham falar estás ido a da a falar da série coisas festa? ainda? assim? Sim. Eu disse que era uma pergunta fútil. Ok. Eu não vi o que é que, eu Ah, não eu vi o que é até que gozei estava com no a tua podcast. roupa, ó, Tiago. Eu disse não sei o quê. Já não me Mas eu lembro. apareço nisso? Sim, eu até comentei, disse não sei o que da tua roupa, já não me lembro. Eu O Hugo pensava que ia era por causa assim de uma com tons foto. Ah, escuros, mas com não um é por causa da blazer. cena, não é por causa da cena do Salvador, é por visto das fotos no Instagram, é isso? Não, eu vi uma story que tu postaste e eu lembro-me que o Ok. Hugo ia com um blazer, não sei o quê, tu ias, acho que uma camisa arregaçada e eu comentei não sei o quê, É. não me lembro, não foi mal vestido, mas comentei qualquer coisa. Não, não, pode dizer que era mal vestido, é verdade. Pronto, ias assim simples, Ah, vá. certo, E sim. depois Houve outro... Sim. vi um bocadinho, ainda não vi tudo, Ah. que o Salvador teve lá e filmou, levou uma câmara. Pronto, mas queria saber como é que, Ok. se já tinham estado em alguma festa assim, de Eu já tive em bastantes anos estreias, portanto foi mais uma estreia, acho que não houve nada de singular nela. Foi bom ver a reação das pessoas ao primeiro episódio, que exibiram o primeiro episódio, e portanto foi bom ter logo esse feedback imediato. E depois é a questão, estás a beber uns copos de vinho, estás com os amigos e tal. Eu posso dizer uma coisa que eu próprio também achei que estava muito mal vestido, e eu tinha estado a ter muito mal vestido para as coisas só porque não gosto de usar sapatos, mas foi aí que eu decidi que ia comprar um casaco novo, que comprei, um blazer, para usar agora para todos estes eventos. Vou sempre usar o mesmo blazer que é o que eu comprei, Se for preto, que ninguém repara. inclusive que é preto, portanto dá para usar com uma t-shirt e isso tudo, e que inclusive estreiei o blazer na entrega do prémio Fernando Namora
entrega aqui ao nosso ilustre Hugo Gonçalves e foi a primeira vez que usei esse casaco. E deixa-me dizer que estavas muito bonito. Estavas muito Eu bonito. sei, obrigado. É. Foi o que gostei Ai, que também. Mas bonito. deixa-me dizer Já que em que- relação a essas festas, eu sei que, pá, talvez quando aparecem nas revistas e as pessoas veem e glamorizam, pá, mas pelo menos para mim, acho que para o Tiago também, que é, eu só vou lá, ou seja, Sim. para ver Para a não série parecer num mal, ecrã para, gigante. pronto, para estar um E não é bocadinho isso, a é para ver a apoiar. série num ecrã gigante, porque é uma oportunidade única de ver num ecrã gigante, de ver com o público, que é uma experiência completamente diferente, não é? Porque tu vês em casa normalmente. Eu só levei um blazer porque a minha mulher me obrigou. Sim. Porque eu não era Mas para levar, ele disse, ficou pá, bem, desculpa ficou lá, mas bem. tipo, se eu vou de vestido, tens que ir de blazer. Mas eu ia de ténis, eu ia com umas calças que, tipo, não ia de fato sequer, ia com blazer. Ia de ténis também, com os ténis de todos os dias. Portanto, eu não, pá, acho que a esta altura do campeonato, se calhar aos 20 anos, não é? Se calhar achava isso mais interessante e quando era muito festeiro e o Tiago também. Pá, hoje em dia é um proforma, é como ter que dar uma entrevista, uma coisa do género, vais lá, bebes um copo de vinho, vês umas pessoas que já não vês há algum tempo e depois vens para casa. Encontras os amigos, estás ali um bocadinho à conversa sobre estes e outros projetos, mas é uma Sim, coisa que é muito funcional, é isso. E a comida, se for boa, tanto melhor, né? E havia lá sim, os pedidos porteiros, uns copos de vinho e tal, mas é uma mas é coisa isso. muito. É isso, é para dar um abraço às pessoas que trabalharam no projeto e que tu conheces, e depois, e acima de tudo, é como diz também, essa possibilidade de, ainda por cima, série, uma coisa é o cinema, consegues replicar aquela situação, se for numa sala de cinema, ver um filme em que trabalhaste. As séries de televisão é uma coisa que, por definição, as pessoas veem individualmente em casa, né? Portanto, é a única hipótese que tu tens de juntar algumas pessoas e ver o resultado do teu trabalho ali no grande ecrã. Isso é muito fixe. Olhem, meus queridos, obrigada. Parabéns, Hugo, pelo teu prémio. Não falámos Muito sobre isso, senão obrigado. era mais 5 horas. Fica para o teu episódio do próximo livro quando sair. Um beijinho aos dois e eu acredito que vocês vão Obrigado. escrever mais coisas, ou juntos ou separados, mais cenas. É Uma isso, série vamos. para a HBO Max, daquelas que a gente gosta também, com grande, menos ação, mais, pá, não quer dizer mais conteúdo, pode parecer mal. Mais séries, mais coisas, né? Mais The Wire, mais polícias, mais coisas. E um beijinho, obrigada, tá bem? Nada, obrigado, Ok. Cora. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nada, Beijinhos. sempre Muito um Beijo. obrigado. Gostei muito. beijinho, Até obrigada. Até à logo. Tchau, Abraço, tchau. próxima. Hugo. Até logo. Tchau, Tchau, tchau. Beijinho. Tiago. Abraço. Tchau.